E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo para vocês hoje mais um podcast. Hoje meu convidado especial, que na verdade ia ser mais um entrevistador especial, porém, infelizmente, estamos com uma cadeirinha vazia aí. O terceiro convidado que era o entrevistado acabou não vindo. Mas vamos entrevistar nosso querido, bom e velho amigo Chico. Tudo bom, Chico? E aí, Adriano, tudo bom? Queria Tô agradecer. preparado Que bom. para iniciar aí essa conversa aí, né? Esse podcast aí, que é bastante interessante, né? Sobre sistema público De de transporte. transporte no Brasil, né? E tudo mais, né? Então, eu vou estar encaminhando certas questões, né, para você, né, Adriano? E você vai estar respondendo elas, né? Eu sou entrevistado, então. Não, você é entrevistado. Eu sou entrevistado, Sim, então. você é entrevistado. Ou se preferir uma entrevista mútua, né? Vamos fazer uma conversa, mais fácil. Uma Tá sempre conversa conversando. Muito mais e fácil. tudo mais, entendeu? Qual é a cerne do transporte público? Por que, Adriano, ele não funciona no Brasil? Não tem uma boa funcionalidade no Brasil. No Brasil? No Brasil. Então, no Brasil, eu acredito, não sou um especialista em transporte público, mas eu acredito que no Brasil o transporte público não funciona devido ao sistema de corporativismo que temos no Brasil. Então, o que acontece? O que é o corporativismo? Vamos entender para o pessoal explicar. Você tem empresas amigas do governo, digamos assim. Então, tem aquela empresa que é amiga de um determinado mandato, de um determinado governo, e aí, em vez dela fazer uma licitação que favoreça que a melhor empresa ganhe, ela faz uma licitação favorecendo com que a empresa mais amiga ganhe. Basicamente é isso, né? E aí acaba contratando empresas ineficientes, que não têm o mínimo de talento para fazer o serviço que tem que ser feito, faz dimensionamentos absurdos para as cidades no geral, e aí a gente vai tendo esse transporte que a gente tem hoje. Transporte precário, veículos velhos, porque veículos novos demandam investimento, nós vamos tendo outros problemas acarretando a isso. Por exemplo, aqui em Campinas mesmo, a gente teve o problema da licitação, da nova licitação, onde pedia até ônibus elétrico, uma licitação bem legal. Novos veículos e tudo mais, e a empresa que está sob contrato de emergência entrou para derrubar o edital. Então, e aí? Não é meio esquisito essas histórias? Sim, bastante então, estranho. Por esse exemplo, a gente já vai vendo uma série de problemas. Um outro problema que tem aí, na verdade já seria mais em grandes metrópoles, são uma outra questão que é os transportes estatais. Porque você vai ter os transportes estatais. Não são todas as cidades que têm o transporte estatal, mas, por exemplo, a cidade de São Paulo você tem o metrô. E como podemos ver ali alguns meses atrás, a gente teve a greve dos metroviários, onde somente as linhas estatais fizeram greve. As linhas privadas continuaram a trabalhar. E aí, quando você entra em uma linha privada e uma linha estatal, um exemplo, você pega a linha azul do metrô de São Paulo, que é uma linha estatal. E depois, por exemplo, você pega e vai fazer uma baldeação para a linha amarela, você já parece que você passa num portal, literalmente. Você vê que é nítido a transição de uma estação para outra, e você vê que a qualidade da estação da linha amarela, que é a linha privada, é muito superior à linha azul. Né? E às vezes o pessoal fala que é porque é uma linha mais nova e blá 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 blá, toda aquela conversa de sempre. Mas, por exemplo, os trens foram trocados não faz muito tempo, os trens da linha azul foram trocados um pouquinho antes da abertura da linha amarela. Por que os metrôs da linha amarela, os vagões, o trem em si, é muito melhor do que os vagões do trem amarelo, da linha azul, que é estatal. A linha azul, por exemplo, ela ainda utiliza acho que eu vou chamar de maquinista, eu não sei qual que é o nome do operador do metrô. Operador, deve ser operador de metrô ou algo do gênero.
vamos chamar de maquinista. A linha azul ainda utiliza o maquinista, você tem uma cabine do maquinista. A linha amarela não, ela já é automatizada, então eles funcionam automáticos através de computador. Você vê que você chega no primeiro vagão, não tem a cabine do maquinista, e na última também não tem nenhuma cabine. Funcionam de forma autônoma. Falar uma coisa para você, Adriano. A sua posição político-ideológica, ela é bastante neoliberal em relação a isso. Sim. Eu até concordo com você. Eu tinha um colega meu que esteve na Alemanha, né, por longos anos. A Alemanha ela foi dividida em Alemanha Oriental e Ocidental. A parte de fato, né, da Alemanha Oriental, você tem assim um sistema assim de transporte mais sucateado e tudo mais. Mas também o sistema neoliberal ele não estaria sucateando o sistema público de transporte no sentido que como que eu posso falar? No sentido que ele estimula que as pessoas tenham carros privados. E aí, cada vez mais, o governo cada vez menos o governo investe em transporte público, no sentido de para dar vazão, espaço para a indústria automobilística, por exemplo. Isso daí também não é um fato envolvido com o neoliberalismo. Aqui, tipo assim, eu não estou defendendo de forma assídua o socialismo, tá bom, Adriano? Uhum. Boa parte também do sistema público de Cuba também se encontra bastante sucateado. Até mesmo no tempo de hoje, na Alemanha Oriental, você vê uma certa divisão. Você estava falando aí sobre essa questão, eu lembrei desse colega meu que esteve na Alemanha Oriental. Você pisa o pé na Alemanha Oriental, é tipo diferente ali, entendeu? Enquanto que na Alemanha Ocidental é tudo mais modernizado, você tem metrô e tudo mais. Mas olhando desse ponto, o neoliberalismo ele não estaria também sucateando o sistema público de transporte, no sentido que ele estimula que as pessoas tenham veículo privado, entendeu? E deixa a parte de investir em transporte público. Entendo o que você fala, Chico. É uma questão que é o seguinte, é muito bonito no discurso. Acho que é muito bonito a gente falar que há uma organização malvadona, que ela tem a ideia de deixar sucateado e tudo mais e tal, blá, 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 blá. Só que assim, eu te pergunto, Chico, quando você vai fazer a contratação de um funcionário ou até mesmo de um equipamento, se você pegar as ordens de licitação, os valores de licitação, você vai ver que muitas das vezes se paga o valor 2, 3, 4, até 5 vezes o valor de mercado daquele produto, transporte e afins, certo? Pela teoria, teríamos que deixar sucateado, então teríamos que comprar o mais barato. A legislação permite, teoricamente, que você faça a compra do mais barato. Só que, curiosamente, esse barato sempre custa 4, 5 vezes o valor do mesmo produto no mercado de fora. Então, como a gente vai deixando sucateado? Outra questão é o quê? Qual que é a função básica da ideia do capitalismo? A geração de lucro, certo? Sim, a geração de lucro. Geração de lucro. Imagine uma cidade como Campinas. O que é que gera mais lucro? O dinheiro do transporte público pago diariamente por milhares de pessoas ou o imposto de um veículo que a pessoa comprou? A pessoa comprou uma vez só o carro. Viajar de um ônibus, a pessoa que usa o ônibus, ela usa o transporte de ônibus todo dia. Transporte público todo dia. Sim. Entendeu? E a questão de imposto, por exemplo, o imposto do carro, ele vai praticamente, majoritariamente para o governo federal. Ele não fica no município. Muito pouco que fica no município, salvo os casos que a indústria está instalada no município. Então, o que fica no município é muito pouco.
não acaba justificando você fazer todo um sistema de sucateamento para as pessoas irem lá comprarem um carro, para esse carro ser utilizado. Ninguém lucra nisso, no final das contas. Ninguém no sentido assim, tipo, prefeito, vereador e afins. A não ser que o prefeito seja o dono da concessionária. A Aí indústria pode ser. automobilística, ela lucra bastante, Adriano. Mas porque, então, tipo assim, sim. eu vejo assim em casa, pelo menos em cada três vezes em um ano, se lança um carro novo. Esse modelo Sim. novo, entendeu? Sim, mas quem a, lucra. como que Sim. eu posso falar sem falar também nos bairros de luxo que surgem, Tudo né? bem, Chico. Aí tal, bairro tal, para você financiar isso. Aí você Sim, mas, olha ó, assim no bairro, não há ônibus que passa lá. Aí você é obrigado meio que comprar ali um carro para estar calma que tendo são. acesso àquele Calma. Aí a gente condomínio está ali e misturando, tudo mais, né? estamos misturando conversas. Aí você vê que aí você vai ter um outro problema, que é o problema de urbanismo. Sim, o problema de Qual que é urbanismo. o problema de urbanismo? Então, por exemplo, se você pegar um bairro, um exemplo aqui em Campinas, se você pegar o bairro de Souzas, Uhum. que ele tem uma densidade populacional, certo? E uma renda per capita muito maior, você vai ver que o número de linhas que vão para aquele bairro é muito menor do que uma linha de ônibus, as linhas de ônibus que vão para, por exemplo, Campo Grande. Uhum. Mas por que isso? Porque você tem oferta e demanda. A demanda do transporte público para o Campo Grande vai ser muito maior do que das pessoas indo para Souzas. Porque Souzas concentra o quê? Uma grande parte de condomínios, pessoas com poder aquisitivo mais alto e que não vão utilizar o transporte público Sim, é exatamente sobre, hoje. como é que se diz, essa questão que eu estava falando, né? Não, Então. não adianta. e- Para analisar, você vai fazer o quê? então, não vou, Imagina em assim, outras palavras, são eu não vou setores estar diferentes. investindo em transporte público para aquela área. Não faz Entendeu, sentido Adriano? fazer um investimento. Porque Não imagine faz só, sentido. você tem um ônibus circulando, ele vai estar gastando combustível, ele tem uma série de fatores. Primeiro, ele vai ter o combustível, você vai ter o motorista que você vai estar pagando, aquele motorista para ficar lá fazendo o, todo o roteiro, né, do ônibus. Você vai ter o gasto de poluição do carbono, que você está sendo jogado na atmosfera. Isso aí pensando no lado mais ambiental, né? Mas você quer queira que não impacta. Para circular um ônibus que vai ficar vazio 90% do tempo. Então não adianta a prefeitura ir lá e mandar, por exemplo, 20 linhas para Souzas. As 20 linhas elas vão começar a rodar, vai chegar uma hora que elas vão rodar com uma pessoa dentro do ônibus. A passagem hoje custa em uma média aí de R$6. Sim, R$6. O diesel, 1 litro de diesel está 5,50. Lembrando que isso daí, a carência de ônibus, ela não ocorre apenas, né, em bairros assim, elitizado, como você estava falando, mas também por exemplo, para você pegar o ônibus do Padre Anchieta para o centro. Às vezes ele demora uma eternidade, Então, entendeu? aí são... Vem muito lotado, entendeu? Todos eles quebrados. Mas Eu aí... tinha um colega meu, aqui Sim, diga. eu não tô querendo fazer apologia ao movimento Passe Livre, mesmo porque eu era completamente contra a forma como o movimento Passe Livre ele se organizou, entendeu? Mas eles queriam uma baixa de preço de 50 centavos na época. Eu Uma lembro baixa disso. de 50 centavos no preço. Fizeram Aí uma tinha um giga colega manifestação meu. por 50 centavos. Hoje, Aí eu lembro que na explodiu o época preço. eu estudava com um colega meu, ele teria falado assim: 50 centavos não dá nem para comprar um carro. Então é essa questão assim do brasileiro, parece que a cabeça do brasileiro ela é bastante voltada ao consumo automobilístico, entendeu? Porque, tipo assim, não Sim. se tem o senso do social ali. Porque se você for para países como Inglaterra, né, França, Espanha, você tem ali um transporte público ali bastante eficiente,
entendeu? As linhas, elas se cruzam ali e tudo mais. Existem até metrô, né? Que você pode ligar um continente Chico, eu vou ao outro, te dar alguns entendeu? dados. E me parece que a questão aqui do Brasil, a mentalidade do brasileiro na questão do consumismo, né? Tá muito arraigado com isso daí também, né? Fazendo com que para aquecer a indústria automobilística e tudo mais. Na verdade, entendeu? o carro no Brasil é um status. Sim, é um status. Não É um adianta. status. É um status. Ele serve, a gente fala, ele serve como transporte? Sim, serve como transporte. Entendeu? Mas você chegar assim nas pessoas, entrevistar no geral, você vai falar com a pessoa, se você comprar um carro com qualquer valor, você não vai pagar, eu que vou pagar o carro para você. O teste básico. Você vai lá e pergunta para a pessoa, que carro você compraria? Eu duvido que as pessoas vão falar que elas iam comprar um Uno Mille 1.0 baratinho, Não. quadradinho. Não, eles vão Não, inventar lógico. que é o carro XYZ, que é o carro de 100, 200, 300 mil. Por quê? Porque o carro é um status, ele faz parte de um status social. Você estar dentro de um bom carro faz você se sentir melhor, faz você se sentir um ego. Aumenta o seu ego, aumenta Minha mulher sempre fala isso, ela comenta sobre uma situação que é o seguinte, a situação compensatória que se fala na psicologia. Uhum. Então você usa uma compensação de algo que você sente falta externalizando através de uma compra extravagante, por exemplo. Sim. Então isso pode ser uma roupa, pode ser um tênis, Sim. e pode ser um carro, que muito. Você pode reparar que muitas vezes o homem que tem 1,60 m, pode reparar, ele vai ter um carro enorme. Sim, correto. Isso daí, Já reparou isso? Às vezes ele tem 1,50 m, ele tem uma picape Hilux gigantesca. Gigantesca, né? Parece um gnomo dentro da Hilux. Hilux. Isso daí me lembra de um comercial que era comercial? mais... Comercial, sim, Adriano. Do começo de 2000, que era de um carro. O cara era extremamente feio, entendeu? Então ele entrava dentro do carro... E ficava bonito. E virava o Reinaldo Giannichini, entendeu? Então ele colocava a cabeça do lado de fora, ficava feio de novo. Colocava a cabeça dentro do carro e virava o Reinaldo Giannichini novamente. Ficava bonito, né? De fato, há uma questão assim, compensatória. Há uma questão compensatória, uma questão de status. E há sim também uma questão de necessidade, Chico. O carro. Por quê? Sim, é uma necessidade, Adriano. Só um instante. Eu vou te dar um dado, que é o seguinte, uma comparativa de linhas metroviárias. Uma vez eu estudei por causa de um trabalho da faculdade, e aí eu acabei ficando com esses dados, guardei para o resto da vida. Acho que deve ter até aumentado já. Na época, isso era 2010, que eu acabei minha faculdade, a linha de metrô de São Paulo, ela tinha já construído e consolidado 120 quilômetros de linhas de metrô pela cidade de São Paulo. Então, somando todas as linhas, dava 120 quilômetros. Nova York, que possui um metrô com idade aproximada ao metrô de São Paulo, lembrando que são linhas antigas, né? A linha mais antiga que temos hoje em dia é a linha de metrô de Buenos Aires, é uma das mais antigas da América. E depois você vem Nova York e São Paulo. Posso até ser que eu esteja errado nesses dados, mas era uma coisa assim. Em Nova York, em 2010, eles já tinham 385 quilômetros de linhas metroviárias construídas. Então, o que acontece? Você tem uma cobertura de metrô muito maior... Sim, muito maior. Do que a cidade de São Paulo. Muito maior. Então, o que acontece? Se você tem um carro, por exemplo, um carro na cidade de São Paulo, se você tem um carro e você vai levar 2 horas para cruzar a cidade, mas você utiliza, você sabe que se você utilizar o metrô, você vai levar 15 minutos, 20 minutos para fazer o mesmo percurso, você vai optar para ir de metrô. Não é à toa que não é incomum nos metrôs de Nova York você encontrar celebridades. Por quê? É um metrô, eu não vou dizer que ele é as mil maravilhas. Tem sim seus problemas, e problemas gravíssimos. Se você colocar lá escrever no YouTube assim,
bizarrices no metrô de Nova York. Você vai Sim, encontrar você tem. briga de rato. Você tem briga de rato. Tem briga de rato. Tem o morador de rua que ele te empurra no trilho. Sim, sabe? correto. Umas coisas assim bizarras. Tem esses problemas? Tem. Mas eu acredito que... Mas a linha de atendimento é fantástica. Sim. Você sim, tem uma linha de atendimento que realmente foi pensado em atender o maior número de pessoas numa população. Campinas mesmo é uma cidade que, de minha opinião, hoje temos aí o BRT, que eu acho que é o cúmulo do absurdo ter o BRT numa cidade também de Campinas. Entendeu? A Campinas já estamos aí com quase 2 milhões de habitantes e já era para existir metrô nessa cidade há muito tempo. Sim, é uma metrópole. É uma Campinas metrópole. Não precisaria ter assim, um Nova York, aí, uns 300 quilômetros, mas metrópole. já poderia ter a sua primeira linha. Nem que fosse para ligar lá o Campo Grande ao centro de Campinas. Faz um eixo, faz um cinturão. Você pode fazer um cinturão. Você faz o Ouro Verde, Padrão Anchieta, Barão Geraldo, Souza, centro. Faz um cinturão. Faz um cinturão de metrô ali, um circular. Já era para existir isso. Já era para ter. Só que o que acontece? Aquilo que eu falei, corporativismo. As empresas de ônibus, um conglomerado que é amigo do rei. E vai não diria nem mais que é amigo do rei, mas já tem uma base, um lobby consolidado dentro da cidade muito forte. E aí, com esse lobby, vai contratando mais ônibus, vai colocando mais ônibus, vai fazendo esses projetos absurdos, utilizando ônibus. Para quê? Para que a empresa X ou Y fique perpétua dentro da prefeitura, dentro da cidade, né? Não diria nem dentro da prefeitura, mas dentro da cidade. Entendeu? E eles investem pesado. Eles financiam políticos, eles financiam uma série de outras coisas. Aí você estaria colocando culpa do fato que o Estado está inchado. É isso? Essa seria a culpa que você colocaria. Eu não diria que essa é a culpa. Eu diria que o Estado estar inchado é o meio. Inchado. Inchado, ele é o meio. Um Estado inchado dificulta a transparência. Você começa a gastar dinheiro com o que não precisa. Você começa a comprar uma caneca dessa aqui, por exemplo. A caneca normal custa 30. Mas como o Estado é inchado, ele tem dificuldade nos pagamentos, ele tem os amigos que vendem a caneca, então a caneca que vai custar 30, para a prefeitura ele acaba custando 120. Tivemos um caso aí um tempo atrás, uma denúncia da cidade de... acho que foi Louveira. Eu tenho que ver ao certo, vou colocar aqui na descrição até o vídeo depois. Se me fala, mas foi Louveira. Em que eles fizeram um kit de higiene para as crianças, para o prézinho, para ensinar as crianças aí a escovar os dentes. Então, o que era? Vinha uma mochilinha, daquelas mochilinhas de TNT, que você puxa e fica a cordinha. Vinha uma daquela, vinha um livretinho ali com uma historinha dos dentes e tudo mais, uma escova de dente e uma pasta de dente. Para a prefeitura de Louveira, cada kit daquele custou R$640. Meu, pelo amor de Deus. É muito dinheiro, entendeu? Eu tinha que colocar uma escova elétrica de ouro dentro da mochilinha das crianças. Isso aí justificava. Então, você começa a perceber essas coisas. A questão aqui bem clara, Adriano, quando eu falo que o sucateamento, não só do sistema de transporte, ele tem a ver com neoliberalismo. Com isso, eu não quero estrangular o neoliberalismo. Tá bom, Adriano? Existe um economista chamado Ludwig von Mises, né, em que ele diz assim, né, se você acaba com o mercado, as coisas não têm preço. Se as coisas não têm preço, não tem como você fazer a contagem dos preços. Se não tem como fazer a contagem dos preços, pronto, acabou. Você não tem uma economia planificada. Entendeu? Então, se as coisas não tiverem valor, não tiverem preços, não tem valor. Se não tem valor, não tem por que elas existirem. Entendeu? Então, isso. Tipo assim, é uma economia planificada. Do meu ponto de vista, tipo assim, não tem como você estrangular o capitalismo. Entendeu, Adriano? Mas tem como você encontrar um equilíbrio entre Estado e iniciativa privada. Entendeu? Eu creio nisso. Por exemplo... A Uber fez isso no Brasil. A Uber Adriano. Fez isso.
ela ofereceu um transporte de qualidade a todos os pontos da cidade e até fora da cidade, a preço que a pessoa considera justo, né, o preço e valor justo, e atendeu a todos. Com eficiência, rapidez e Mas você não tem forma satisfatória. subemprego com isso daí, não? Isso daí não é uma consequência do subemprego Depende e do do que é. sucateamento Como a gente vai considerar um subemprego? Para analisar. A partir do momento que, assim, você tem um valor estipulado X para você receber na corrida. Você corre por aquele valor X. Por que que o motorista de Uber é subemprego, mas taxista é um trabalhador? É o mesmo princípio. Adriano, o taxista, A diferença é que você popularizou e jogou um preço justo. O problema é que nós temos um discurso no Brasil que a partir do momento que você paga um preço justo por algo, você sucateou aquilo. Só que, por exemplo, todo mundo que fala esse tipo de absurdo, principalmente quem está em casa, eu gosto de falar esse tipo de absurdo, é a mesma pessoa que vai lá na AliExpress e compra horrores. Vai lá na Shein e compra horrores. Ah, mas é um preço barato. Mas não para analisar se houve sucateamento da mão de obra daquela pessoa que está vendendo. Tá entendendo? A diferença do sucateamento é o seguinte: se ela está mais perto, mais longe. Se ela estiver mais longe, está tudo certo. Se ela estiver mais perto, é isso, é aquilo outro. Só que eu conheço diversos motoristas de Uber que trabalham, sustentam sua família e fazem da Uber como uma fonte de renda real e oficial. Sim, porque é o seguinte, se você tem para analisar, eu tenho algum problema está aí, porque se é um subemprego, a partir que é um subemprego, entende-se que a pessoa ganha pouco. Sim. Se ele ganha pouco, a pessoa está fazendo ali porque não tem outra opção. Então, dos dois rumos, ou nós estamos com um problema de emprego no país, problema sério de emprego, certo? Ou alguém está mentindo nessa história. Porque como é que o cidadão entra para Uber, trabalha com a Uber todo santo dia, não quer sair da Uber e nem quer ter a carteira assinada de novo? Adriano, se ela é um subemprego. O subemprego, então, é melhor do que o emprego CLT? Tipo assim, eu teria que estar entrevistando mais o Uber. Você anda muito de Uber? Entendeu? Eu Adriano, ando direto, eu sempre deixa eu pergunto falar Uber. uma coisa para você. Eu prefiro os taxistas. Eu sou do tipo mais antigo, entendeu? Eu prefiro não os gosto taxistas. muito de taxista, porque eu já taxista, fui roubado eu acho que eles entendem mais de ir, vir, entendeu? Qualquer lugar que eu quero ir para tal lugar, eles sabem, entendeu? Taxista, eles têm também um longo tempo de trabalho, entendeu? Não fico muito preso nisso, porque assim, eu já encontrei no meu dia a dia absurdos com taxista. Entendeu? Eu fui para uma... Onde que eu estava indo? Fernando de Noronha. Fernando de Noronha não existe Uber. E aí só tem taxista. Só taxista. Para eu andar a distância do aeroporto até meu hotel, ele dava mais ou menos uns 5 quilômetros, um pouquinho mais. 5 quilômetros. O taxista me cobrou R$323. Caraca! Para andar 5 quilômetros. Aí eu optei por pegar um ônibus. Custava 5. Tá entendendo a situação? Será que é um subemprego ou será que era uma exploração do consumidor? Adriano, você Tudo bem, eu estava num lugar extremamente fechado. Revertendo aí a questão. Aí, entendeu? É porque as pessoas confundem. Eu vou te falar, Chico. Adriano, o que eu entendo por subemprego, Adriano? Subemprego é quando, tipo assim, um país, ele não consegue tá colocando toda a população dele, por exemplo, no mercado de trabalho, entendeu? Então, as pessoas passam a se marginalizar, né, procurando outras vias de se conseguir dinheiro e tudo mais. E o que consegue, na verdade, é um salário bastante abaixo da média. Quando eu falo, assim, de países que se tem, como é que se diz, uma boa distribuição de renda, bom trabalho,
um sistema de transporte bom, um sistema de educação ótimo. Eu me refiro a países como Europa, entendeu? Países presentes na Europa. Eu não me referiria, por exemplo, no caso dos Estados Unidos. Estados Unidos é um país, assim, que possui bastante mendigos ali, né? Então, É um mas o país problema que possui ali são bastante questão mendigo. de outros Possui, problemas, os mendigos sim, nos Estados sim. Unidos. São outra A questão. subemprego também se tem. Você tem, por exemplo, a questão da renda ali é concentrado em um número pequeno de pessoas, enquanto que você vai para países, vamos supor, Noruega. Lá um limpador de chão, eu ouvi falar que eles ganham cerca de $8.000. Aí não tem subemprego lá Vamos lá, na Chico, Noruega, você não pode né? fazer a comparação de Noruega com Estados Unidos e com o Brasil. Você não consegue fazer essa comparação. Mas eu acho que é uma questão de saber balancear o poder privado e o poder público e um nível que seja favorável para a população, Adriano, entendeu? Porque, tipo assim, eu não estou andando nem naquela visão de Estado inchado e nem no neoliberalismo, Mas, entendeu? Chico, eu não posso comparar esses países diretamente. Não tem como fazer esse comparativo. Eu já fiz esse comparativo várias vezes porque é uma miopia política que a gente acaba tendo. Vou comparar o Brasil com a Suécia. Ou o Brasil com a Noruega. São países nórdicos. Só que, por exemplo, você tem países nórdicos que ele é a metade do tamanho do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, por exemplo, se ele se destacasse do país, um exemplo, rolou um separatismo aí, o estado de São Paulo ficou sozinho. Ele virou um país independente. Agora, São Paulo é um país. Ele ia ser a segunda maior economia do planeta. Sozinho. Sim, Adriano. Tá entendendo? Por quê? São coisas que é o seguinte, você tem um país que é continental, certo? O Brasil é continental. Aí 80% da América Latina é o Brasil. Sim, ou mais. Não tem esses dados, mas é uma quantidade. Eu sei que mais de 50% mais é o Brasil. 50%, Tranquilo. Então, eu suponho que seja 70% mesmo por cento Entendeu? da quantidade da América Brasil. do Sul O seja Brasil. Ele é o terceiro maior país do mundo. Ele perde para quê? É Rússia? Não, a Rússia é maior. Não, ele perde para a Rússia, acho que é Rússia, Estados Unidos e Brasil. Você não me fala a memória. Não sei se China... Ou se não é China, Rússia. Eu sei que ele está no Mas só sei de uma coisa, Adriano. Canadá é um país grande. E lá a distribuição de renda... Mas não tem ninguém morando no Canadá. A distribuição de pessoas pelo país é de um habitante por quilômetro quadrado. Sim. Eu tenho uma amiga lá morando. Lembra da Osana? Ela estudou com a gente, a Osana. Sim, a Osana. Ela tá morando no Canadá. Crente, ela mora no Canadá. Eu ouço assim falar que Canadá ela mora no Canadá. É um sistema bacana, ela foi, entendeu, cara? Ela foi ano passado. Ano passado não, ela foi no comecinho desse ano, certo? E aí eu tava conversando com ela, com a Osana lá, pra saber como que é o esquema lá, tudo. E aí, curiosidades. Ela saiu daqui do Brasil de um bom emprego, estável, com CLT, para morar num país onde não existe leis trabalhistas, não existe CLT, você é pago apenas por hora, por serviço, para morar lá. E pior, o país ainda é frio. E aí eu te pergunto... Com esse calor aqui... Não, ela tava falando que ela tava enfrentando menos 35 lá. Eu falei, nossa, que coragem. Aí ela tava contando, ela deu até risada, né? Ela falou, no Brasil eu tinha muito medo de 2 caras numa moto. Aí agora eu tenho medo aqui, o meu maior medo é encontrar um urso na rua. Eu falei, é um perigo, né? Você tá aí, encontra 2 ursos numa moto, aí eu quero ver. Mas ela falou que lá o maior problema que ela tem lá, que ela tá enfrentando lá, é o que ela morre de medo de encontrar um urso, porque ela mora afastado da cidade. Então onde ela mora já tem mata e tudo mais. E as brigas constantes que ela tem com guaxinins, que ela falou que os guaxinins eles brigam com as pessoas. Eles atacam as pessoas. Eles atacam, já eles vi. Atacam as pessoas. Vídeo no Instagram com isso daí. E tudo mais. E aí eu te digo, ela lá tá trabalhando
de doméstica. Doméstica? É doméstica, você me fala doméstica. Se não... E o salário é bom? Fala a verdade, ela deu Adriano. uma outra terminologia. Com o salário dela, eu não cheguei a perguntar o salário dela, que eu achei indelicado. A gente perguntou, quanto você tá ganhando aí? Não, eu... Mora ela, é o mesmo princípio, que ela tava aqui, ela tá lá. Tá? Ela, o marido e o filho, o bebezinho deles. Com o salário dela e dele, eles têm uma casa que tem, acho que, 1.200 metros quadrados do terreno, mais a casa construída. A casa é afastada do local, a casa é alugada. Uhum. Ela falou que não é costume deles comprar a casa, um costume de aluguel. Ela falou, ela optou por um local mais longe, por ser um lugar mais barato, ela iria economizar mais, mas ela falou, eu gasto 20 minutos para chegar no centro de Toronto. Uhum. Ela já comprou o carro dela, então ela tem um carro, o marido tem outro carro, já quitados os carros, um bom carro, e ainda ela contrata uma babysitter para cuidar da criança. Sim, isso daqui no Brasil... É uma vida de luxo. Seria uma vida de luxo, uma vida você de não luxo. Concorda, Adriano? Só que aí você vai tendo outros problemas sistemáticos que o Brasil tem. Então sim, você Adriano. tem o quê? O chamado custo do Brasil. Então, por exemplo, lá no Canadá você vai comprar o carro. O carro, por exemplo, custa $5.000, certo? Só que o seu salário é quanto? O seu salário é $5.000. Então você faz um financiamento de 2 meses. É diferente aqui no Brasil, onde o seu salário mínimo é de R$1.300, R$1.500 agora, de R$1.500, e o carro custa 100 mil. Então ele custa 100 salários mínimos. Sim. Enquanto lá ele custa um salário mínimo. Sim. Mas então você paga em 2 vezes. Mas aí pronto, você não paga, concorda... passando cartão de crédito, carro. Mas você aí não concorda que as condições sociais lá no Canadá são melhores? Não necessariamente. Tipo assim, você tem problema de moradores de rua. Sim, Adriano. Você vai ter outros isso daí problemas. Você tem, não adianta. Entendeu? Você vai ter o quê? Você tem um pouco... Você vai ter menor um pouco o quê? Desigualdade social. Mais ou menos. Tem gente lá com bastante dificuldade social lá. Certo? Porque você não vai ter, por exemplo, a favela. Que é o que tem aqui no Brasil. Grandes aglomerados. Até porque você não tem gente suficiente para fazer um grande aglomerado. Um país do tamanho do Canadá, que você tem um habitante por quilômetro quadrado, ela mesmo comentou. Eu brinquei com ela. Falei, seu vizinho está 1 quilômetro. Ela é mais ou menos isso. Caramba! Ela tá aqui, a próxima pessoa que tá 1 quilômetro. Ela tava comentando que tem até um pouco de medo de acontecer alguma coisa em casa, ela não tem pra onde pedir socorro. Porque então tem mais guaxinim que pessoas lá. Tem mais guaxinim que pessoas, isso é quase certeza. Tem mais guaxinim que gente no país. Em um local em que o inverno é severo, os verões são severos, sim, entendeu? É muito diferente do Brasil, que você tem um solo que tudo dá, que tudo planta, tudo nasce, tudo cresce. Você tem invernos não tão rigorosos, verões. Tirando o verão de hoje, que, olha, eu vou te falar, não é nem verão, é primavera ainda. Já estamos batendo 40 graus, mas... 41. Que está sendo rigoroso, mas normalmente não é assim tão rigoroso. Então você tem um clima muito mais favorável à plantação, muito mais favorável ao trabalho, num geral, do que lá. Porque, por exemplo, que nem ela vai trabalhar, o marido agora está trabalhando na construção civil. Ele falou para ele ir trabalhar, ele tem que pôr roupa de frio, depois ele tem que pôr uma roupa à prova d'água. Por quê? Ele falou, constantemente fica soltando... Ele falou, não chega, às vezes não está nevando, mas está uma chuva, que é uma chuva fina. Ele falou, é como se fosse uma ecobrisa ligado ali o dia inteiro. Eu falei, eu vou trabalhar, ele vai trabalhar para construir prédio. Tá lá, vai batendo a chuva, vai caindo impermeável e ele vai trabalhando embaixo da chuva mesmo. Caramba. No Brasil, meio inconcebível algum trabalhador tá na rua durante a chuva. Não, tudo bem que são chuvas diferentes, são chuvas diferentes. Como é que se diz? Isso daí não existe. É lógico que quando você está focando nessas nuances de diferença entre países e tudo mais, que não teria como você comparar, por exemplo, Canadá com Brasil, ou Brasil com Inglaterra e tudo mais, porque a estrutura lá, de fato, é diferente. A estrutura, mas, por exemplo, a estrutura governamental é diferente. É diferente, né? Por exemplo, o funcionário público lá, ele não ganha tanto quanto ele ganha aqui. Um exemplo de desinchaço da máquina pública. O imposto, por exemplo, você tem uma transparência maior no pagamento de impostos.
coisa que no Brasil você não sabe quanto você paga de imposto. Hoje, por exemplo, essa minha camiseta aqui, comprei. Por exemplo, eu paguei acho que R$26, R$27 nela. Eu não sei quanto que eu paguei de imposto nela. Agora que vai entrar, agora acho que talvez entre o IVA, aí eu já vou saber que eu paguei R$26, eu sei que desses 26, 30% é do governo. Lá no Canadá existe também o IVA. Lá no Canadá são 5% de imposto. Ele acho que é um dos menores impostos que tem no planeta que utiliza, dos países que utilizam o IVA. A média geralmente fica em 10% e o Brasil vai ser o mais caro de todos, que vai ficar em 30%. Sim, Brasil Mas o imposto, Chico, mas o imposto de 30% que está sendo aplicado hoje, ele não é... Ele só mostra como nossa máquina pública está inchada. Ele é só um reflexo do que nós temos dentro do governo. Tá, aí eu te faço outra pergunta, Adriano. Você acha que no Brasil teríamos estrutura para assumir um país neoliberal, Adriano? Olha, eu acho que é bem difícil, totalmente neoliberal. A população não está preparada para isso. A população ela não está preparada, você deixaria... Nós hoje temos uma população que ela não quer se desvincular, ela não quer caminhar com suas próprias pernas. Esse é o bem da verdade. Tem inúmeros casos de pessoas que, para você ter uma ideia, as pessoas não chegam a se casar para não ter que perder o benefício. Vide filhas de soldados, de militares que não se casam para não perder os benefícios de 40, 50 mil que elas ganham no mês. Sim, eu já ouvi falar Isso aí eu estou também. falando de um caso especial e pontual, não estou nem generalizando Sim. casos menores, como Bolsa Família, por exemplo. Tem Bolsa Família que eu entendo através das instituições, eu atendo famílias de Bolsa Família. E quantas vezes eu não arrumo emprego porque senão eu perco minha bolsa. Ou seja, ele quer ficar sendo sustentado pelo governo. Só que é uma estrutura que não funciona, é uma pirâmide que vai quebrar. Sim, vai Porque quebrar. você está tendo muita gente, você já tem em vários estados, dos 20... Nossa, meu Deus, fugiu quantos estados brasileiros tem? 27, não. É Bolsa Família? Não, estados no Brasil. Nossa, agora você me pegou, hein? 20... Parece que tem mais um Distrito Federal. Não, são 27 estados e um Distrito 28. Federal. Me deu branco agora. 20 e poucos. Enfim, para mim... Dos 20 e poucos estados... 20 e tanto. Eu sei que 7 estados, o número de pessoas que recebem o Bolsa Família superou o número de pessoas com carteira assinada. É verdade? Sim, isso são dados estatísticos. São dados estatísticos. Isso aí foi revelado através do IBGE. O IBGE, no último censo, conseguiu mostrar, né, no mapa, em 7 estados da federação, você tem mais pessoas dentro do programa de Bolsa Família do que com carteira assinada na CLT. Então, isso já mostra como a pirâmide já está quebrando. Por quê? Você precisa das pessoas que trabalham para você rodar a economia. Essa economia, através dos impostos recolhidos, vão fazer o quê? Vai fazer a redistribuição de renda através do Bolsa Família. Se você começa a ter um monte de gente dentro do Bolsa Família, quem é que trabalha para pagar a conta do Bolsa Família? Sim, tem essa daí também. Você Adriano, mas aí... Você vai começar a ter o desmanche da pirâmide. Sim. É que nem pirâmide financeira, do golpe do pessoal. Precisa ter gente entrando toda hora para sustentar quem está lá em cima. É necessário ter alguém trabalhando para manter Exatamente. A economia aquecida vai chegar corretamente. Uma hora, Adriano, mas só que eu vou fazer uma pergunta para você, Adriano. A questão é, países que você mencionou aí, né? Canadá, deixa eu ver, dentre outros aí, tem um sistema capitalista que funciona. Mas no Brasil esse sistema, o neoliberalismo, ele funcionaria no sentido que, não sei se você sabe, o neoliberalismo, quando ele entra em países como a África, ele só piora as coisas, né? Não necessariamente, Chico. Porque, tipo assim, você tem, por exemplo, a Nike, né? Porque a Nike mesmo, ela não tem sede em países ricos. Ela tem sede em países pobres. Né? Porque o dinheiro que você paga num operário para fazer
para montar lá a Nike, lá é praticamente um salário de escravo. Você vai ter esse problema. Um salário Eu não de vou dizer escravo. na África, mas você vai ter muito esse problema na China. Sim, E a China não é neoliberal. Ela tem Eu tô tentando entender o que é a China, Adriano, Então, até a agora. China, ela é um tentando- misto, na verdade, ela é um misto de digamos que, comunismo, E... porque ela já vem do comunismo histórico, de Mao Tse-tung, e por aí vem. Desde aquela época da Revolução Cultural, lembra? Quando foi feita a queima dos livros e tudo Sim, mais. correto. Então, você já vem com todo esse histórico que é, sim, comunismo. E o pessoal gosta de querer maquiar que não é, mas é. Mas tem Calma. lá, Calma lá. Adriano. Não, calma. O que acontece? Eu tô falando da história da China. Não estou falando da China hoje. A China, tal, a história Na China dela. hoje. E o que acontece? Na Ela verdade, veio... capitalismo você não destrói capitalismo, tá, Não, Adriano? não tem como. Não tem. Eu não tava tem vendo como. uma matéria hoje Tem sobre como. o sistema como. capitalista dentro de Cuba. Sim. Tipo assim, Sim, você esquece. você tem a questão do capitalismo clandestino, né? Exatamente. O que é Lá o conceito em Cuba do capitalismo clandestino? Se eu não posso ganhar dinheiro por vias como vender salgadinho, vender roupa, sei lá, vender aí artigos aí, eu vou pela via da droga, da prostituição. Cuba é uma situação mais bizarra ainda. Entendeu? Tava vendo um rapaz que ele ficou lá 12 dias, que ele foi fazer um trabalho de antropologia. Tava vendo hoje de manhã, por sinal. E aí ele conta uma coisa interessante, que é um mercado negro capitalista em Cuba. Porque o que acontece? Por exemplo, Coca-Cola não existe dentro de Cuba. Você tem Cuba-Cola em Cuba. Fazer o quê? Cuba-Cola. Cuba-Cola. Cuba-Cola, fazer o quê? Mas, por exemplo, Nike, você não pode comprar produtos da Nike. Não existe produtos da Nike em Cuba. Mas o que acontece? Com o advento do Telegram e do WhatsApp, as pessoas conseguem montar grupos dentro do WhatsApp em que elas fazem a venda desses produtos de forma clandestina. Sim, é o capitalismo. Então as pessoas vão lá e buscam em Miami esses produtos e trazem para Cuba de forma clandestina, sem o conhecimento do governo, da família de Fidel, da família Castro. E faz essas vendas em troca dos bilhetes, né, dos bilhetes de caderneta que eles têm lá, que é o sisteminha de cupons que eles têm para comprar comida. Certo? E a pessoa fica lá vendendo aqueles bilhetinhos lá até não poder mais. Que é uma situação bizarra essa situação. O cara não pode ir numa loja e comprar. Eu quero comprar um tênis da Nike. Não pode. O governo não permite que você tenha. E aí? Complicado. É diferente da situação da China. Porque a China ela vem de uma história comunista, historicamente falando, e a partir de um momento ela se insere no mundo capitalista. Então, ela conseguiu se inserir dentro do mundo capitalista em moldes comunistas. Sim, sim. E aí você começa a ter essas discrepâncias bizarras lá dentro. A questão da China é um conceito contraditório, né? Quando a extinta União Soviética começou a ser implodida, né, cara, o sistema lá econômico lá dos caras começou a ruir, o mesmo iria acontecer com a China. Aí a China trancou tudo lá, os caras lá fizeram lá um bem bolado lá e abriu lá o mercado lá, né? E você tem a estética da China como ela é atualmente. Mas aí, como você mesmo disse o capitalismo, ele nunca deixou de existir na Rússia, porque China, é o seguinte, e nem eu vou te países falar o porquê que o socialistas. capitalismo ele nunca desapareceu, nem vai desaparecer, porque ele é um bom modelo. Ele não é perfeito, mas ele é um modelo que funciona bem. Então, você tem um sistema monetário em que você consegue ter uma moeda, e essa moeda tem um valor econômico do qual eu posso comprar produtos que eu desejo. Então, é redondinho esse lado do capitalismo. É diferente de você ter um sistema socialista, por exemplo, onde tudo pertence à classe operária. Aí você fala, legal, como é que eu compro um iPhone?
eu faço o trabalho de guia de turismo. Então, você me dá um iPhone, que dá muito mais trabalho para fazer um iPhone, digamos assim, do zero. E aí eu te ofereço aí um passeio turístico pela cidade de Campinas, conhecendo as 7 maravilhas da cidade. Será que tem o mesmo valor? Tem o mesmo tempo de trabalho? Não tem. Então, o que acontece? No capitalismo, quando você insere o sistema monetário, você equaliza isso. Então, ok, o iPhone, ele tem, obviamente, ele tem lá seus problemas superfaturados, enfim, né? Mas ele custa X moedas. Então, eu sei que para comprar um da iPhone daquele, eu tenho que fazer X moedas para comprar dele. Como é que eu consigo esses X moedas? Eu vou trabalhar como guia, cada hora guiada com as pessoas vai custar X que eu vou juntar e comprar aquilo que eu desejo. Funciona. Sim. Quer queira, quer não funciona. Sim, mas aí, Adriano... Nisso o capitalismo teria feito. Lembrando aqui, eu estou fazendo o papel de advogado do diabo. Meu Deus. Tem também as partes, como é que se diz, desvantagem do neoliberalismo, como a gente estava falando anteriormente, por exemplo, países na África que não passaram pelo processo de revolução industrial, por exemplo. Mas que países? Países da África. Vamos supor... Não passaram por todo o processo de revolução industrial. Deixa eu ver qual. Moçambique, por exemplo. Moçambique hoje Por exemplo, tem Moçambique. uma boa Serra estrutura. Leoa. Pronto, pega Serra Leoa. Serra Leoa. Um exemplo interessante. Você abre o seu país para o neoliberalismo, lá em Serra Leoa. Mas será que era realmente neoliberalismo ou era só uma ditadura? Não, que eu estou falando assim, eles abrem a porta para o neoliberalismo. Porque as por exemplo, pessoas, Serra Leoa Chico, vai o lá que acontece? e As abre. pessoas às vezes falam África, mas elas falam sem conhecimento da África. Sim, a África ela é formada por as pessoas, dezenas de países. Sim, as pessoas vão, mas a África só pensa lá no Discovery Channel, o africano lá brigando com o leão, no meio da savana. Não. Tem prédio lá, tem... Você tem, sim, uma parte de revolução industrial, você tem partes que estão desenvolvidas. Sunflower, por exemplo, fica na África do Sul. E ela é um ponto de intercâmbio cultural e intercâmbio para aprender inglês. Sim, correto. Então você tem desenvolvimento deixa eu... É que às vezes você vai pegar alguns pontos específicos que são problemas, digamos que problemas isolados. Por exemplo, Serra Leoa. Você tem que lembrar que o governo de Serra Leoa ele fica sobre um governo ditatorial. Sim, ditatorial. Então você tem um problema ditatorial. Quando você tem um problema de uma ditadura, você está sobre um comando de um governo que sabe-se lá o que ele vai querer. Um exemplo, que é a ditadura mais famosa, que é a de Cuba, você vê que a família Castro utiliza. A família Castro tem tudo. Tá? Tem os melhores produtos do capitalismo, mas a população não tem acesso a nada. Fidel Castro, ele andava de Rolex. Sim, mas aí você tem, por exemplo, o Serra Leoa, você vai ter o problema da extração de diamantes. Sim. Que por muitos anos foi a principal renda da ditadura de Serra Leoa. Então você fazia o quê? Eles escravizavam a população regional que estava ali para fazer a extração de diamantes. Entendeu? Tanto que depois veio a ser, depois de muito trabalho, até mesmo o trabalho da ONU, né, que o pessoal começou a falar que eram os chamados diamantes de sangue. Que são os diamantes que vinham de Serra Leoa, e aí eles foram proibidos a comercialização dos diamantes de Serra Leoa, o que minou muito o trabalho escravo em Serra Leoa, porque você não tinha mais para quem vender, estava fazendo diamante ali. Sim, mas aí você não me respondeu a seguinte... Só que como que você vai falar que Adriano, o neoliberalismo está ligado a uma ditadura? Não, Adriano, não é isso que eu quero falar, Adriano. O que eu quero falar, assim, países como Serra Leoa, que não passaram pelo processo de revolução industrial. Adriano, aí você tem um governo do nada, surge um governo lá em Serra Leoa. Olha, agora vamos abrir o nosso país para o neoliberalismo. O que você acha que vai resultar nisso, Adriano? Não tem cabimento fazer isso, Chico. Você tem que fazer uma reestruturação do seu país. Sim, você precisa fazer uma reestruturação. O país ele não vai... São modelos econômicos que eles funcionam bem, mas se você não tiver
Ele não só vai tiver um trazer ponto, mais vai. pobreza Não pro adianta. país. Só vai Então, trazer mais. Se mais você tiver um pobreza. certo ponto de evolução, é a mesma coisa de eu chegar numa tribo no meio da Amazônia e falar, agora nós Sim. somos agora aqui é uma democracia, não tem mais cacique, nós vamos votar. Você acha que vai dar certo? Não Não vai funcionar, não houve um preparo funciona. para chegar nisso aí. E entendeu? É isso que eu tô Eu vou falando. chegar na tribo lá dos Tupinambás e falar, olha, agora aqui é uma democracia, a gente vai montar um congresso aqui, vamos votar aqui, quem que vai ser? Vai ter a fulaninho, ciclaninho, vamos votar neles aí para eles virar deputados aqui da tribo. Sim, Vai funcionar. Não funciona, não há preparo para isso. Não há preparo. É a mesma coisa lá, não há preparo. Você chegar, o neoliberalismo, assim como o liberalismo total também não tem como, não há preparo. A gente tem ali na Argentina, temos Agora vamos ter tem o Javier. a Javier, né? O Agora, Javier, né? o Javier é o seguinte, ele tem o jeitão dele falar lá, ele sim é um radical liberal, que eu acho muito interessante, porque pela primeira vez estamos falando sobre liberalismo no Brasil e no mundo, de forma aberta, só que o plano de governo dele é absurdamente bom. Você concorda com ele, Adriano? Eu concordo com o plano de governo. Plano de é governo o plano é o de que governo. é material, é o que Sim, ele o plano faz. de governo dele. O que ele fala do liberalismo dele é o seguinte, faz sentido dentro do espectro liberal. Só que aquilo que eu falei, não dá para aplicar o que acabou. Não, pode. Se quiser fazer uma finalização. Não dá para aplicar o liberalismo ou neoliberal no local que não está preparado. Você não tem como. Não existe isso. Entendeu? É a mesma coisa que eu te falei. Pegar uma tribo e falar, agora a gente vai fazer uma votação, não tem mais o pajé, agora a gente vai ter um presidente. Não vai funcionar. Sim, É a mesma coisa. Isso daí eu concordo vai tornar plenamente. O caos. Mesma coisa o neoliberal e o liberalismo. Mas, Chico, deu nosso horário. É isso daí por hoje, né? Deu uma conversadinha aqui sobre neoliberalismo no mundo, né? Que eu acho que foi a nossa discussão sobre isso, né? Basicamente, o neoliberalismo no mundo atual. Agradeço a sua presença, Chico. Eu agradeço também a sua, Adriano. E agradeço a presença de quem está em casa nos assistindo. Deixe seus comentários, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Vamos ficando por aqui. Valeu, falou, fui e até a próxima.